Então, eu vou tirar uma mensagem do Vida Feliz. Ô, Marcos, boa noite. Seja bem-vindo. Diretamente de Mirassol. Obrigado Diretamente. a todos. Seja bem-vindo, Mirassol. Neidza, André, Albino. Eu tirei a lição 159 do Vida Feliz. Quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima, a retroceder, a desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é maior, porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones desse modo seus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Vamos orar. Senhor da vida, Senhor Jesus, neste instante que estamos reunidos, Senhor, pedimos a vossa imensa sabedoria. Clareia, Senhor, as nossas consciências para podermos distinguir o bem do mal, o certo do errado. Dai-nos forças necessárias para escolher tudo o que é melhor para a nossa doutrina espírita. Dai-nos, Senhor, visita o nosso lar, visita nossas casas espíritas, dai-nos a intuição para realizar a nossa tarefa, com amor, com dedicação. Que sejamos sempre os seguidores fiéis do seu Evangelho. Que assim seja. Assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, a presença de vocês aqui é muito importante para nós, para aquecer nossos corações e fortalecer esse encontro que deixa sempre algum conteúdo que valorize a importância de cuidar do centro espírita também nas áreas administrativa e financeira. Esse é o 20º encontro. Existem 19 encontros que estão disponíveis no Feente Play. E esse aqui também estará logo, logo disponível também lá no YouTube Feente Play. E por isso é importante o que nós estamos fazendo aqui, porque vai ficar guardado lá disponível. Nós temos encontros com vários temas já abordados, de vários aspectos do ambiente do centro espírita. E hoje nós trouxemos um outro aspecto que nos chegou através de um parecer jurídico da assessoria jurídica do Conselho Federativo Nacional, da FEB. E daí nós buscamos, junto com a assessoria jurídica da federação, que tem o Nestor Fidelis, que está conosco, e da área de infância e juventude, a Soraya Maciel, que está aqui com a gente. A gente sempre faz esse espaço aqui, esse encontro dialogado. Qualquer momento, cada um pode falar, perguntar, dar sugestões, contar a sua história, contar as suas situações vividas no centro espírita para enriquecer e dar vida ao tema. A minha sugestão inicial é a Soraya
Maciel, que até vai ter de sair um pouco mais cedo, trazer uma abordagem do ambiente da infância e juventude, nesse aspecto do cuidado com quem está atuando ali para promover os jovens e as crianças. E também todos podem participar, e o Nestor trouxe os aspectos também aí de todo os contornos dessa lei e no centro espírita o que ela significa. Tudo bem para todos nós? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Então, Soraya, fala um pouco para a gente de como que essa responsabilidade tem chegado, principalmente numa era onde espíritos estão reencarnando com situações mais desafiantes para os evangelizadores, não é mesmo? Mesmo. Boa noite a todos, né? É muito importante, né, esse espaço de diálogo, né, para estarmos conversando um pouquinho sobre algumas questões, no caso hoje, referente à evangelização, né? Então, nós temos essa lei que é de 2024, ela não é de agora. É a lei número 14.811. Ela é uma lei que ela criminaliza o bullying e o cyberbullying para proteger os menores, né? Então, ela foi sancionada, a Federação Espírita Brasileira também nos alerta, ela tem também algumas questões a respeito, e todas as instituições associadas, né, a FEB, os centros espíritas, as federativas, é importante a gente saber um pouquinho da lei, né? Essa lei, ela veio para proteger as nossas crianças e os nossos jovens, né? E ela traz algumas exigências, como é de praxe as leis trazerem, né? Ela exige que as instituições, incluindo as casas espíritas, elas solicitem os antecedentes criminais de todos os colaboradores, sejam eles voluntários, né? Que atuam principalmente com as crianças, né? Dentro do nosso centro espírita. E existem algumas instituições que elas estão cadastradas até em alguns projetos sociais que recebem recursos para desenvolver oficinas, desenvolver uma série de projetos que também inclui você contratar, né, pessoas para dar oficinas, uma série de coisas, então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, né? Para a gente entender um pouquinho, né? Acho que bullying todo mundo sabe o que é, né? Porque a gente vê muito falar o bullying nas escolas, principalmente, que é o ato de você estar intimidando sistematicamente, individualmente ou um grupo, né? E através de uma violência que pode ser física ou psicológica. E é de modo intencional, repetitivo, né? Sem motivação. E aí essa intimidação, humilhação acaba levando a nossa criança, o nosso jovem, né, a terem alguns problemas, né, de depressão, se reprimir, de não continuar, às vezes, até na própria casa espírita para continuar a evangelização. E é interessante a gente saber o que é o cyberbullying, né? O cyberbullying é uma intimidação sistemática, mas apenas feita na internet. E aí a gente tem que estar atento também, porque hoje em dia a gente trabalha muito com relação à internet, né? E a gente sabe que as nossas crianças e os nossos jovens, eles têm o Facebook, eles fazem TikTok, uma série de coisas, né, que estão disponíveis hoje nas redes sociais. E aí é uma intimidação através da internet, né? Inclui essas redes que eu falei, esses aplicativos, jogos, e às vezes ela é transmitida em tempo real. Então, dessa forma, ela é um ato de intimidação pontuado no bullying também, só que com a característica praticado
através do ambiente virtual. Então, quais são os pontos que a gente tem que ficar atento, né? Qual é a orientação espírita com relação a isso? Com relação à exigência dessas certidões de antecedentes criminais, que devem ser atualizadas a cada 6 meses, e aí ela se aplica a todos os voluntários e os colaboradores que estão atuando com esses menores nessas atividades educacionais, no nosso caso, a maioria dos centros, através da evangelização, mas ontem mesmo, quando a gente fez a reunião da UVCE, a gente viu que tem muitas casas que estão agora também recebendo recursos, né, através desses cadastros sociais. Então, quando você desenvolve projeto, você também tem adultos ligados a alguma oficina, seja ela de artesanato, às vezes é um colaborador espírita e às vezes é um contratado para poder dar determinada oficina. Então, a gente tem que ficar atento com isso. É uma medida de segurança, né? Que a gente deve proteger integralmente as nossas crianças e jovens, e é nossa responsabilidade, né? Nós temos que ter essa responsabilidade, porque qualquer ato infracionário, né? Aí o Nestor até tem, né? Como está até falando um pouquinho mais sobre isso, porque eu sei que exigem, geram as sanções civis e criminais, né? Para as pessoas responsáveis, né? Pela instituição com relação a essas questões. Então, as nossas crianças, nossos jovens, eles são, né, o nosso tesouro, né? Eles são os futuros dirigentes das nossas casas espíritas, dos nossos centros, e a gente tem que estar muito atento às pessoas que lidam, né, com essas crianças e jovens, principalmente no nosso caso, dentro das nossas instituições espíritas. Era mais ou Muito, menos, né, um pouquinho só para a gente entender. Eu posso colocar na íntegra a lei no chat, mas acho que não, acho melhor eu mandar pelo o WhatsApp, Nestor né? preparou o material, ele Aí ele preparou. também pode, né, depois para É, as pessoas terem a oportunidade de ler um pouquinho mais a é. respeito. Antes de passar para o Nestor, vale lembrar, não sei se algum de vocês tem algum caso assim, mas vale lembrar que nós estamos passando, quando a Soraya falou do cyberbullying, nós estamos vivendo um momento no planeta onde o crime ele está agressivo, mesmo com toda a tecnologia capaz de alcançar o criminoso. E, e muitas situações que envolvem também outros aspectos, por exemplo, um centro espírita, aonde o evangelizador, na verdade, uma evangelizadora, levou para dentro da evangelização a bandeira de gênero, criando uma dificuldade no centro espírita, porque ela queria apresentar ali o movimento do LGBT, como é que é? LGBT, não é? Dentro do centro espírita, que é um movimento que a gente não vai discutir a legitimidade de forma nenhuma, porque a gente não tem nem conhecimento adequado para isso. Mas o movimento espírita tem espiritismo. Então, desafios, nós teríamos aqui vários exemplos para dar. Mas eu vou trazer um exemplo de uma situação que não foi no centro espírita para vocês, sem a intenção de criar aqui fatos para chocar a gente aqui, mas só para alertar, porque o Nestor vai falar um pouco e é bom a gente vai trazer para a gente ângulos também muito importantes, mas para a gente ter noção o quanto a gente está arriscando, o quanto que não é uma coisa simples e que pode cair, às vezes, sobre um centro espírita. Nós temos um caso no Mato Grosso que houve um estupro virtual. Você já ouviu falar disso? Eu nunca imaginei que poderia.
de uma criança de 11 anos, uma menina de 11 anos. Então, o estuprador, ele induziu, com o tempo, ele foi induzindo até levar a criança para um banheiro e ela introduzia uma caneta na vagina. E foi uma situação muito dolorosa, porque a criança não tem noção do que está fazendo e do que está acontecendo. Então, eu trouxe não para chocar, mas para dizer assim, às vezes a gente pensa, não, mas isso não vai acontecer alguma coisa mais grave, mas de repente a gente pode ser preventivo e não precisa depois ter de cuidar de situações mais graves que pode acontecer. É isso, alguém quer falar alguma coisa? Eu vou passar para o Nestor. Hoje o povo está falando pouco, viu, Nestor? Tem dia que fala mais. Mas então, com você, Nestor. Ok, boa noite novamente. Vou procurar não repetir o que a Soraya já colocou muito bem, com muita clareza. E esse comentário que o Saulo trouxe agora é muito bem-vindo, porque coisas acontecem, né, na convivência e agora mais ainda no ambiente virtual. Eu nunca tinha ouvido falar de estupro virtual. Acho que até o nome é inadequado, porque para ocorrer estupro tem que ter o que a gente chama de conjunção carnal. Nesse caso não dá, mas é uma violência, sem dúvida alguma, ainda que o nome seja outro, de alguém induzindo a outrem, menor de idade, a cometer um ato que fira a sua moral, a sua ética e o próprio corpo físico, né? Essa lei 14.811, e nós vamos fazer o possível aqui para falar menos juridiquês possível, ela cria medidas de proteção contra a violência nas instituições. Nas instituições. Então, nós imaginamos aqui o quanto existe de situações que não são levadas adiante para o tutor, para o pai, para o responsável, para o evangelizador, para o dirigente da casa espírita, mas acontecem, acontecem. E quem de nós já não aprontamos algumas coisas aí no passado, né, quando nós éramos adolescentes? Agora, quando é um maior de idade praticando contra um adolescente, seja uma espiada debaixo da porta do quarto, do alojamento das meninas, do banheiro das meninas, seja as próprias meninas também praticando atividades no encontro de jovens, nós temos as vésperas aí de um encontro de jovens aqui em Mato Grosso, maior de idade fazendo atividade que vá ferir a dignidade de outrem que for menor de idade, é problema. Então, quem lida com criança e com adolescente tem responsabilidade. Essa lei é muito boa nesse aspecto. Ela fortalece esse abuso, não é? E quantas vezes nós já escutamos falar, ó, na viagem de um grupo de uma cidade para outra, dentro do ônibus alguém abusou de outrem. Se esse alguém é maior de idade e o outrem for menor de idade, existe uma responsabilidade agravada e a lei vem atender a essas situações. Porque quem viaja com jovens é responsável por tudo que está acontecendo ali. Então, essa lei criou diversas situações, mudou até o Código Penal, que é de 1940. Mas o que mais interessa para nós é que acrescentou no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei exemplar para todo mundo. O Brasil tem disso, tem leis exemplares. O nosso Código de Defesa e Proteção ao Consumidor é modelo para o mundo, conquanto aqui no Brasil não se aplique corretamente, nem a justiça aplique os direitos quando alguém busca o judiciário. Diz que os danos que a pessoa sofre na sua qualidade de consumidora, geralmente a justiça fala, isso aí foi um mero aborrecimento. Na questão da lei da criança e adolescente, acontece a mesma coisa. O nosso estatuto, o nosso ECA, é modelo para o mundo, ele é muito bom. E agora passa a constar do nosso estatuto da criança e adolescente o artigo 59A. Ele diz assim, ó, instituições que realizam atividades com crianças e adolescentes devem manter certidão de antecedentes criminais de seus colaboradores. Qual que é o objetivo da lei? Evitar que pessoas com histórico criminal grave tenham contato com crianças e adolescentes.
Na minha prática do dia a dia como advogado, já presenciei coisas que a gente acredita que não vão acontecer. Eu sou hoje. Nestor, Ah, só oi. fazer uma contribuição no meio aí e você segue. Ah, Quando veio o parecer, uma instituição federativa ah. estava recebendo um novo colaborador. E não é que a certidão deu positiva, isso agora, em Um novembro detalhe do ano muito passado. interessante, Saulo, porque nós vamos impedir a pessoa, um trabalhador voluntário na seara espírita, ele quer se candidatar ao trabalho como voluntário no movimento espírita, mas ele já cometeu algumas situações do passado, então ele está impedido para o resto da encarnação de trabalhar? Está, com criança está, porque a lei está dizendo. Nós vamos ter que encaixar essa pessoa em outra atividade, mas com criança ele não pode ter contato. Infelizmente, ainda que ele peça perdão, ainda que se auto-perdoe, ainda que ele trabalhe psicologicamente consigo próprio, a lei diz isso. A lei diz isso, porque nós não temos como controlar o que é de outra pessoa, mas o que é dever da instituição é a proteção e a prevenção. E a lei fala bem isso. Eu estava dizendo o seguinte: eu faço parte de um grupo de esporte, eu sou até vice-presidente de uma instituição, uma federação também estadual, não é religiosa, claro. E tivemos uma situação que virou notícia no passado para todo o estado, foi um comentário geral. Um professor daquela modalidade esportiva foi acusado de abusar de uma jovem. Ele maior de idade, ela tinha 16, 17 anos. E nas viagens para representar o estado fora de Mato Grosso também aconteciam coisas. Então, os pais queriam linchar o professor que sumiu da academia. Foi sumido porque ele estava sendo perseguido pelos responsáveis pelas vítimas. E aí, investigação, aquela coisa toda, a instituição, que é uma pessoa jurídica, uma empresa, ela teve que ficar fechada por alguns tempos, o responsável tinha sumido, mas essa instituição era afiliada a uma federação. É como se fosse um centro espírita afiliado a uma federação. E aí queriam buscar, até a imprensa veio, olha o desgaste que dá. A imprensa buscou a federação, falou assim: qual é a sua responsabilidade ou a sua irresponsabilidade diante disso? Então, é uma situação que afeta em vários âmbitos. Muito tempo de construção de uma imagem, de uma instituição, pode cair por terra por conta disso. Isso virou notícia. Depois de alguns meses, a jovem que tinha sido vítima disse que, na verdade, ela inventou aquela história. E não era bem daquela forma, mas não recupera mais a imagem de quem foi acusado como abusador de menores. Então, a instituição é responsável. Isso não tem como evitar. O objetivo da lei é evitar que a pessoa com histórico criminal grave tenha contato com adolescente, com crianças, e criar um ambiente preventivo nas instituições. Essa lei foi criada pensando principalmente em escolas, públicas ou privadas, mas ela diz também assim, instituições similares, alcançando qualquer tipo de instituição que trabalhe com menores. É delicada a situação? Muito delicada, porque escoteiros, academias de esportes, instituições que trabalham na evangelização, na mocidade, onde tiver menor de idade, essa lei ela impera no que tange a exigir a certidão de antecedentes criminais para os colaboradores que foram lidar com essas pessoas. Com relação à parte de bullying, que é humilhar, constranger, ridicularizar, a Sorainha falou já bem interessante, o cyberbullying também, que são ataques em redes sociais, exposição vexatória online, isso aí já está bem colocado. Muito cuidado com fotos que adultos tiram dos grupos de adolescentes, né, em atividades da mocidade, da juventude, porque hoje em dia, com a inteligência artificial, com uma foto se faz uma imagem e tudo mais. Então, é muito importante ter cuidado. Qual cuidado O nesse cyber aspecto, pastor? Imaginemos, Saulo, e hoje está sendo falado muito disso, porque nós estamos em ano de eleição, né? 2026 temos eleições. E a Justiça Eleitoral no Brasil acabou de aprovar uma resolução, algumas resoluções que vão disciplinar as eleições nesse ano. E muito que está se falando, a novidade,
é a proibição de uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral, porque você pode pegar uma imagem de uma pessoa, uma foto, e dela se transformar num vídeo. E tem, a fake news e tem a tal de porno fake news, que é colocar a pessoa em imagens de atividade sexual que não são verdadeiras para expor a pessoa de uma forma pejorativa. Então, tudo isso é possível fazer com uma imagem ou então com um vídeo. Então, você pega a pessoa falando alguma coisa e coloca outras palavras com a voz da pessoa. Então, são cuidados que são necessários. E aqueles que lidam com adolescentes e com crianças, e as crianças e adolescentes entendem mais de tecnologia do que os adultos, precisam entender dessas coisas também. É mais um aspecto importante que nós precisamos ter cuidado. Mas, enfim, voltando lá ao conceito. Por que que o centro espírita tem que tomar cuidado com isso? Porque a lei diz que estabelecimentos educacionais ou similares. No nosso centro espírita tem estudo? Nosso centro espírita tem atividade de evangelização, atividades de arte espírita, atividades com criança e adolescente, seja qual for, na assistência social. Isso significa que não apenas as escolas formais, mas toda atividade educativa, formal ou não, evangelização, escotismo, projetos sociais, cursos, seminários, encontros, confraternizações de jovens, tudo isso se enquadra nas instituições similares à escola. Então, qualquer atividade que tiver jovem lidando, adolescente, é necessário que tenhamos o cuidado que a lei diz. O critério que a lei exige, então, não é saber se é escola ou não, é saber se tem atividade com menores. Evangelização, mocidade, essas coisas todas. O que a lei exige? A Soraya já colocou, certidão de antecedentes criminais. Todos os colaboradores que atuem com crianças devem ter. Então, todos os voluntários, todos os trabalhadores, todos os dirigentes que porventura têm atividade com crianças, evangelizadores. Uma coisa muito comum que nós vemos nos centros espíritas, sobretudo no interior do nosso estado de Mato Grosso, é que existe pouca gente para fazer muita coisa. Então, pode ser que o dirigente seja o evangelizador, seja o palestrante, seja o aplicador do passe. Se tiver contato com atividade de criança e adolescente, tem que apresentar a certidão de antecedentes criminais a cada 6 meses. Não adianta apresentar em janeiro para a direção do centro espírita e depois só em janeiro do outro ano. Não, tem que ser a cada 6 meses, para que E haja tem de uma ficar visualização. arquivado, tem de ficar arquivado depois que Tem que ficar tira outro, arquivado. durante o tempo todo? Tem que ficar arquivado. É importante que tenha uma ficha cadastral. A instituição deve ter uma ficha dos seus trabalhadores. Nós estamos falando há tanto tempo que cada centro espírita deve ter alguns cuidados que a lei exige e nem sempre nós obedecemos. Por exemplo, um alvará do Corpo de Bombeiros, onde tem o Corpo de Bombeiros, ou da Prefeitura, que diz que o centro espírita foi vistoriado, que está ok, que não vai cair o teto em cima de ninguém. Isso é importante ter. Isso é preventivo também. Outra coisa, que cada trabalhador, desde o presidente até todos os trabalhadores, assinem um termo de que estão ali voluntariamente, ou seja, não estão buscando relação trabalhista, empregatícia ali, estão voluntariamente trabalhando. Isso também tem que ser feito de tempos em tempos, pelo menos a cada ano, e colocar a atividade na qual a pessoa está trabalhando. Eu estou aqui voluntário como palestrante, eu estou aqui voluntário como trabalhador da assistência social, seja o que for, tem que estar no termo. Esse termo, pelo menos a cada ano, tem que ser feito. Então, tem que ter uma ficha cadastral. Isso é a organização do centro espírita, isso é a gestão. Ficha cadastral de todos os seus voluntários. O próprio voluntário vai se sentir mais acolhido por um senso de responsabilidade. Olha aqui, pegaram até minha ficha. É mais importante, se sente mais valorizado, inclusive nesse sentido. Deve ter uma ficha cadastral com documentos arquivados. Não é para expor tais documentos, muito menos nas redes sociais, em sites. É para ter arquivado na Secretaria do Centro Espírita, até porque a Lei de Proteção de Dados proíbe que se exponham dados. Mas é uma medida de proteção institucional. Então, quem que é o colaborador? Todos que têm contatos com criança e adolescente. O que deve ter nesse cadastro que nós estamos falando aqui? Dados do voluntário, a função que exerce, a data da certidão e sua validade. Eu estava comentando com o Saulo agora há pouco, antes de começar, que eu falei, vou fazer o teste, vou tirar minha certidão. E, gente, saiu limpa, viu? Eu estou ficha limpa criminal. Tirei a certidão
da Justiça Federal, do governo federal, porque são duas certidões, isso é importante destacar. Existem os crimes que são analisados, avaliados, processados pela Justiça Federal e acompanhados pela Polícia Federal, portanto, existem os da Polícia Estadual e da Justiça Estadual. Então, tem dois links, eu vou colocar, mando para o Saulo ou coloco no chat aqui, Saulo? Pode pôr no chat e manda que a gente vai. Depois pode colocar você mesmo no grupo de dirigentes. Tá, vou colocar aqui agora, mas é interessante notar o seguinte, alguns aspectos dessa certidão. Ela é de graça, não custa nada. Pelo menos isso, né? Tem que pagar também seria demais. Não custa nada. Eu vou colocando aqui no chat os dois links da certidão estadual e da certidão federal. Outra coisa, essa certidão vai dizer o seguinte, vamos falar que seja Beatriz Dargas. Beatriz está ficha limpa, e ela levantou a mãozinha também, Soraya também. Nada consta com relação a crimes praticados, ou seja, não praticou crimes. Mais do que isso, ela pode estar sendo investigada, mas não existe trânsito em julgado de processo criminal contra a pessoa. O que significa isso? Travou para vocês também? Eu acho que ele caiu. Foi. Travou e voltou. Voltou. Travei? Travou. Tá bom. Voltei. Ô, Nestor, aproveitar esse travamento, eu vou fazer uma pergunta. E se a pessoa, está ouvindo? Se a pessoa Eu estou ouvindo. retirar a CND e está lá um crime, sei lá, descaminho, contrabando, também está fora? Que não é todo assim. crime, não é só... Interessantíssima a sua crime. pergunta. Muito interessante a sua pergunta, porque não é crime contra a criança e adolescente. Ah, tá. Tendo a criminal já era. Tá bom. Tá, já era. Sabe mas que a certidão vai sair assim... Só falar uma coisinha só. A certidão, ela não vai dizer o seguinte, ó. É só quando houver crime julgado e que não caiba recurso. Se a pessoa puder ainda recorrer na justiça, se tiver prazo para ela apresentar algum recurso para a justiça, a certidão dela sai limpa. Na Constituição do Brasil, todos nós somos inocentes até se prove o contrário e até que haja o trânsito em julgado do processo criminal. O que é o trânsito em julgado? É quando não cabe recurso mais. Quando não cabe recurso mais, aí é o trânsito em julgado. Sorainha. Não, eu queria só tirar uma dúvida, porque hoje em dia a gente tem trabalhado muito, principalmente nos nossos locais profissionais, né? A gente está abolindo os papéis físicos. A gente não tem mais processo físico, a gente não recebe mais nada físico. Nós recebemos tudo digitalmente, né? Tudo digital. Esse cadastro, esses documentos, essas documentações dentro do centro espírita, elas têm que ser ainda dentro da proposta dos papéis, do físico, ou elas podem ser pastas virtuais, digitalizadas, dentro, né, do computador certinho, tudo organizado quando houver, né, uma fiscalização, alguma coisa. Pode ser no papel, se quiser, mas não tem necessidade, porque hoje tudo é no digital. Os processos não são mais no papel, né? A certidão a gente não tira mais no fórum, indo lá pegar no papel, a gente tira pela internet. Então, tudo pode ser arquivado digitalmente, na CPU, no computador do centro espírita, nas nuvens, mas tem que ter o registro do seu arquivo, né? Isso é interessante você perguntar, porque o futuro é agora nesse aspecto, né? Não dá mais para ter papel, não é? Outra coisa, só para encerrar, não tenho mais muito o que falar, não, diz respeito a isso mesmo. A doutrina espírita nos ensina a importância da moral da criança, nossa responsabilidade sendo sagrada, né, com relação a isso. Kardec diz que a infância é o momento mais favorável para a formação do caráter. Então, proteger a criança não é apenas cumprir a lei, mas é um dever e um compromisso moral. E se nós não cumprimos? Essa pergunta. O que vai acontecer se nós não cumprirmos a lei?
havendo alguma atitude, alguma situação na qual haja um abuso, ou alguém alegue que haja um abuso, pode ser que não tenha, como no caso que eu acabei de contar, que depois de muito tempo foi comprovado que não houve, mas a repercussão em relação ao centro espírita, ao espiritismo, ao qualquer um de nós trabalhadores espíritas, ela fica a imagem. Não é porque nós somos importantes, mas é porque nós somos espíritos, trabalhadores espíritas. Ô, Nestor, É, só essa frase que eu queria falar. Se nós não cumprirmos a lei e alguma coisa acontecer, a responsabilidade ela é institucional, porque a instituição espírita ou centro espírita deveria exigir a certidão dos seus trabalhadores quando não o fez. duas perguntas. Eu também. Ele tem que tirar a certidão negativa a cada 6 meses, arquivar. É o centro espírita que tem que tirar, não tem como o centro espírita dizer que foi ele que não tirou, que não trouxe. É a cada seis Boa meses, e no pergunta. estado e no federal, a certidão, É. é só entrar no O centro site, você espírita vai não pode falar passar, assim, ó. Eu já passei, tá você no chat. você já passou aí o link, aí você vai pôr no grupo de dirigentes. É os dois links que você está É, passando? os dois. E Mas é aí tem que interessante você falar arquivar. A isso. responsabilidade é da instituição de ter a certidão arquivada. É, é interessante você colocar isso, porque é assim, você quer ser trabalhador do centro espírita? Traga sua certidão. Não é isso. É Não é dever do isso. centro espírita acessar com os dados da pessoa os links que nós colocamos aí, da Justiça Federal e da Justiça Estadual, e extrair a certidão. Mas aí E também. arquivar. Alguém mais quer falar aí? Eu queria perguntar outra coisa. Você quer falar, Marcos? Depois eu falo, então. A Beatriz? Fala, Beatriz, depois eu falo. Beatriz, depois o Marcos. O Marcos tem de achar o botão para ligar isso, Marcos. Então, Beatriz, Marcos, depois eu falo. Então, eu estou com duas dúvidas, né? Porque, na verdade, a gente nunca solicitou agora, esse formulário aí. Eu não tenho nem conhecimento, entendeu? E como que a gente vai abordar? Porque se eu falar com as pessoas e para mim tirar uma certidão dessa, eu vou ter que avisar as pessoas, né? Então, assim, é bem complexo, né? A gente que tem conhecimento, que conhece os nossos trabalhadores, eu estou falando do Grupo Fraterno João de Anjos, das pessoas que a gente conhece. Tem pessoas que vão levar de boa, tanto que tem umas que nem querem preencher o cadastro, ou assim, esse anual que nem você fala. E outra dúvida também é o documento, a gente tem que ter a cópia do documento da pessoa junto com esse com o protocolo, né, que a gente faz todo ano. Com relação aos documentos da pessoa, como alguém está trabalhando para a instituição, como a gente, digamos que nós sejamos empresários, vamos contratar alguém para trabalhar na nossa empresa. Nós solicitamos informações da pessoa, temos a ficha cadastral dela e até cópia dos documentos numa secretaria de uma empresa. No centro espírita é a mesma coisa. É que nós temos o costume de agir informalmente, mas a gestão precisa de certas formalidades. E a situação agora que nos convida a pedir certidão de antecedentes criminais, ainda que possa parecer constrangedor, é o fato de que é uma lei nova. Ainda que seja do final de 2024, pode ser falado, inclusive, olha, a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, está nos alertando da importância de cumprir a lei. Então, diante disso, nós estamos solicitando que os trabalhadores tenham um cadastro conosco e só isso. Não precisa falar para ninguém que vai pedir a certidão, porque somos nós que vamos extrair as certidões dos sites. Agora, se sair um crime ali, a gente tem que convidar a pessoa para uma conversa particular e dizer, olha, com criança e adolescente você não pode trabalhar, infelizmente, porque a lei não permite. A Delta falou aí no chat que ninguém mais vai querer ser presidente do Centro Espírita. Eu Mas vou vamos. pular. Eu posso pular a fila aí da palavra, Saulo? Marcos, pode passar as damas na frente, Marcos? Tá mudo ele. Pode falar, ele, Pode ele, deixou- sim, eu ele fez estou assim. ouvindo, mas pode sim.
Não, é assim, é porque ela falou da dificuldade de pegar os dados, mas na Assembleia, quando você vai registrar a ata, tem que ter o nome da pessoa e o CPF, é isso que precisa, né, para certidão, né? Toda ata, você vai registrar no cartório sem o CPF e o nome, como? Não tem. Ou eu estou errada? Tá certo. É isso, é isso mesmo. Veja só, aqui eu estou com a lei aqui, que fala das fichas cadastrais. Seria ideal a federação enviar para nós o modelo dessa ficha? Se não tem o modelo dela, mas criar esse modelo e esse modelo ficar igual para todas as casas espíritas? O Muito Isso bom, Saulo faz. com Marcos. conhecimento, o Nestor com conhecimento. Hã? Nós temos um modelo aqui já que elaboramos. Inclusive, Hã? conversei com o Saulo antes. Nós criamos um documento aqui, uma sugestão de um documento, uma minuta, claro que cada centro espírita vai analisar se quer ou não aplicar, que se chama, vou até abrir aqui, Política de Proteção de Crianças e Adolescentes no Centro Espírita. É uma norma, sem tantos artigos e parágrafos, uma coisa bem por tópicos, dizendo o que tem que ser observado pelo centro espírita no que tange ao cuidado e à proteção da criança e adolescente. É um modelo que nós vamos levar para quem tiver interesse, pelo que o Saulo estava dizendo aí, é no grupo, né, Saulo, dos dirigentes, a gente coloca lá, É, junto com a ficha cadastral sugestiva também. Ótimo, ótimo. Eu não vejo tanta dificuldade em conseguir, não, tá? Aqui em Mirassol do Oeste nós temos o Lar Espírita Chico Xavier, que é mantido pela Sociedade Espírita, né? E nós trabalhamos lá com crianças. Inclusive, esse ano nós já passamos de 30 crianças cadastradas para que sejam desenvolvidas oficinas de trabalho. E temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, sete comigo, ligadas diretamente nesse trabalho, que vão precisar, sem dúvida alguma, dessas certidões, né? A sociedade vai ter que tirar essas certidões. E depois nós temos aqui a evangelização, evangelização um, evangelização 2, que nós temos também os trabalhadores que, sem dúvida alguma, precisarão. E também o que trabalha com o grupo de jovens, aos domingos, que, sem dúvida alguma, nós vamos precisar tirar dele também. Agora, uma pergunta. Nos encontros da Cogemate, como que vai ficar a situação? Vai tirar certidão negativa de todos? Ficha cadastral de todos? Nós vamos ter que orientar os centros espíritas que encaminham o seu evangelizador, o seu monitor, e que vai trabalhar nas oficinas, que vai estar nos alojamentos, né? Que eles, ao encaminhar esse evangelizador, né, faça esse levantamento. Nós vamos ter que Não, ter esse cuidado. eu acredito, ô Soraya, que não só esses evangelizadores ou esses trabalhadores direto com as crianças, mas numa Cojemate todos têm contato com esses jovens, Sim, né? sim, Seja da de limpeza, alguma seja da forma, sim. alimentação. É uma boa, um bom, assim, esse aspecto está correto. A gente já Começar a vai pensar ter nessa situação para ir isso, organizando os exatamente. próximos. Inclusive, eu acho que a gente já devia rever, Nestor, agora com a fala do Marcos, me veio na mente aqui, da gente rever o nosso regulamento da Congemate, de ver se existe a possibilidade no regulamento da Congemate da gente já inserir isso já para ficar para a próxima Congemate a gente já ter isso tudo certinho, né? Então, a Vamos gente criar pegar o uma. regulamento e inserir. Não sei, um artigo, aí Verdade. você podia ajudar a gente nesse sentido. E É. eu acredito que não vai ter dificuldade não em organizar esses documentos, sem dúvida alguma. Nós aqui em Mirassol trabalhamos com, recebemos repasse, dinheiro público, né? Lá para o Lar Espírita Chico Xavier, através do CNPJ da Sociedade Espírita. E é uma prestação de conta assim bem delicada, bem detalhada. E eu acrescento que eu acredito que essa questão das certidões, bem como disse o Saulo e também disse o Nestor, vai dar uma tranquilidade maior para nós, sem dúvida alguma, tá?
Sim, Nós só vamos comunicar, conversar com esses trabalhadores. Aqui nós temos 4 que são remunerados, lá no Lar Espírita Chico Xavier, e os outros prestam serviço, né? E de forma gratuita, são voluntários. Então nós vamos reunir, nós vamos conversar e vai organizar isso. Fazer o quê? Não tem como ser e, diferente. E eu e acredito que esse para próprio, nós, Saulo, para nós vai ser muito bom, vai dar uma segurança extra. é verdade. E esse próprio módulo aqui pode ser disponibilizado, vai ser disponibilizado, pode reunir os trabalhadores e ter contato com esse conteúdo aqui. É simples o conteúdo, mas é sério, é grave. É grave. Esse termo que o Nestor criou, e o termo de voluntário, eu estava aqui pensando, porque a diretoria executiva está com a comissão do regimento interno da FEENTE. Então, acho que até a própria FEENTE incluir esses documentos, a comissão analisar, para ter esses documentos no regimento interno e, quiçá, o Centro Espírita também possa pensar em ter o seu regimento interno, porque aí vira uma norma a ser seguida ali nos detalhes. Aqui o Centro Espírita tem o estatuto, que são as linhas gerais, mas é preciso dizer como essas linhas gerais do estatuto devem ser cumpridas, né? Eu Uhum. gostaria de trazer um aspecto aqui, que é o seguinte: nós estamos vivendo um momento muito grave e muitas vezes a gente não percebe que ele é grave. Mas eu vou começar de trás para frente aqui, uma reflexão sucinta, mas importante. Nós estamos vivendo a transição planetária, ou seja, é o Apocalipse de João. É o momento onde os últimos instantes do planeta de expiação e provas está ainda em vigor. E está chegando aí o planeta de regeneração. Então, nós estamos vendo tudo aquilo que está no Apocalipse: crianças de 8 anos, 9 anos tentando suicídio, né? As pessoas, os espíritos que usaram a inteligência, desenvolveram a inteligência em alto grau, mas usaram mal a inteligência, foram para culpa profunda, estão reencarnando aí aos montes como autistas e muitas outras situações que estamos vivendo. Vale a gente lembrar que a Terra evoluiu e muito, mas a gente olha e parece que não. Aí eu vou fazer uma analogia. A Terra é uma escola e um hospital. Eu pergunto para vocês, no hospital, quando a pessoa sara, quando ela cura, ela recebe alta ou fica internada? Recebe alta. Então, eu trazendo analogia, quem está internado na Terra somos nós os que ainda estamos doentes. Os que evoluíram receberão alta. Lá no livro Voltei está especificado lá, bilhões de almas já são almas superiores na psicosfera da Terra. Bittencourt Sampaio fala isso lá no livro Voltei. Então, e aí pergunto para vocês, para trazer para o dia a dia aqui. Hoje, 2026, nós temos as mesmas facilidades para viver, eu não falo tecnologia, para viver as relações saudáveis como era em 2000, no ano 2000, 26 anos atrás? Não é. Então, o dirigente espírita, trabalhadores espíritas, devem ter essa consciência de que alguns cuidados são extremamente necessários que há 20 anos atrás, 30, não fazia sentido, né? Não fazia. Mas agora faz. Porque qualquer coisa, como o exemplo que o Nestor trouxe, resvala na instituição, no movimento espírita. E a imprensa gosta muito disso, não gosta? Vende muito, a imprensa adora isso. E aí ela não escuta se está certo, como o caso que o Nestor trouxe. Ela já
e coloca como um crime já comprovado. Então, eu creio assim, mediante esse estado atual, o centro espírita realmente vai ter de criar a sua estrutura de documentação. Nós temos módulos anteriores que nós trabalhamos essa questão. Nós trabalhamos aqui um módulo sobre a lei de geral de proteção de dados. Nós trabalhamos isso aqui, tirar uma foto, toda uma série de cuidados que existem hoje. Como a moral não está regulando, não está regendo as relações, precisa de leis da terra. Como a lei divina não está regendo nossos cuidados com o outro, e a lei da terra está chegando aí para tentar minimizar essa situação. Por isso, dá trabalho hoje ter uma instituição, um CNPJ, e ele ser responsável por aquilo que cabe a ele. Então, eu acho que. E aí, eu falar para Beatriz, talvez passar esse módulo para os trabalhadores, tirar, né? Eu fui eleito presidente, agora nem sei se eu tenho essa certidão lá na federação, né? Né? Eu acho que tem que começar por lá, né? Não tem porque a comissão eleitoral não exigia ela, mas agora tem uma boa ideia. A comissão eleitoral vai exigir a certidão, né? Eu acho que eu vou dar o exemplo, vou tirar a minha, pedir para a diretoria executiva tirar a sua. Você tem, Sorainha, você que é diretora da área de infância e Infância e juventude, juventude. Eu tenho, mas eu acho que ela está desatualizada, né? Porque aí lá no estado a pensou, gente como que pode a diretora estar com ela do está Estado inteiro? desatualizada com a sua. É, eu acho que eu vou conversar com a equipe. Vamos ver o que escreveu aqui. A Delta escreveu aqui no livro Sexo e Obsessão. É do Manuel Filomeno Miranda, né? Sexo e Obsessão, né? Um trabalho dos benfeitores para que a atitude dos padres pedófilos não fossem divulgadas. É, aqui É, fala do e, médium Ricardo, né? Que é o Divaldo, na é, verdade. e esses padres estão reencarnados e muitos estão no espiritismo, né? Para se redimir, para se redimir. Olha, muito rico e importante tudo isso, não é verdade? Eu fiquei com uma pergunta para o final ainda, Nestor. Você falou cuidado com a foto, né, dos jovens. Aí eu vou estender a pergunta, porque aí nós alcançamos dois ambientes. Essa lei que nós estamos pensando e a LGPD, né? Então, como que fica isso? Qual que é a postura? É uma assinatura coletiva? Congemate. Nós temos a Congemate todo o carnaval. Qual que é o cuidado, então? Porque eu vou estender a pergunta, porque se alguém pegar uma foto de um jovem e cometer um crime, a responsabilidade é dele, correto? Mas se a instituição não se precaveu, não fez a sua parte, ela também assume como corresponsável, correto? Abre o áudio seu aí. Achei aí. É correto. Inclusive, a lei de proteção de dados fala sobre isso. Você falou a respeito de um outro módulo que foi tratado desse assunto? Com Ah, certeza. Tem que ter o consentimento dos pais, para expor uma foto de um jovem, ainda que seja nas redes sociais. Quando o jovem faz inscrição, certamente os pais assinam, não é? Sim, a gente Autorizando o tem, jovem a participar. além da inscrição, tem o termo de utilização de imagem, né, durante o evento. O pessoal da comunicação, eles sempre colocam todos esses termozinhos para serem preenchidos, né? Quando você faz a inscrição. Então tem que assim evitar fotos individuais, dar preferência para fotos coletivas. Mudou bastante, né? Eu lembro que nas Congemates, há uns 20 anos atrás, eu era o fotógrafo. Depois a gente revelava as fotos e colocava no mural para os jovens pegar suas fotos, né? Agora é bem diferente a situação. A lei foi criada para albergar casos que naquela época
não existiam, ou existiam e a gente não tinha condições de atender. Então, é preciso ter uma política de cuidado com imagens, né? Isso já existe. Tudo bem. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Ô, Saulo, só colocar uma situação que aconteceu a semana passada conosco. Nas inscrições lá no Chico Xavier, Lar Espírita Chico Xavier, das crianças para as oficinas de trabalho, uma mãe veio fazer a inscrição de uma filha autista, né? E foi uma situação bem delicada, porque nós não dispomos de pessoas, de profissionais prontos para trabalhar essa situação com criança autista. E precisou um bom diálogo com essa mãe, toda a delicadeza necessária para poder falar: olha, nós não temos como trabalhar com sua filha aqui. Então, situações igual a essas aparecem, entre outras, né? E no centro Aí, espírita também, na evangelização, uma criança autista, tá? E, e, e nós tivemos uma série de problemas para poder organizar toda essa situação. aí, É, nesse caso, eu vou perguntar ao Nestor se ele tem resposta para o que eu vou falar. No caso das escolas, não há desculpa para não receber um autista. Ou seja, não foi criado um programa de escolas para autistas. Foi criado uma determinação que as escolas comuns, sem a especialidade, recebam qualquer autista que chegar. Então, ela não tem, não pode, por força de uma determinação legal, recusar. E isso pode gerar danos morais, uma série de coisas. Aí eu não sei se o Nessor tem resposta para isso agora. Se no caso você estaria correndo um perigo, em algum risco de recusar a criança. antes do Nestor falar, eu só queria dizer que isso é uma dificuldade, né, de muitos centros espíritas. Então, nesse sentido, a Federação Espírita Brasileira, através da área da infância e juventude nacional, a gente está oferecendo a cada 6 meses um curso de inclusão. Então, onde nós trabalhamos justamente na evangelização, como trabalhar com autista, TDAH, acessibilidade, uma série de coisas. E esse curso a gente tem divulgado nos nossos grupos de WhatsApp, onde nós temos inscrito evangelizadores, tanto de Cuiabá, Várzea Grande e de todo o interior. Então, Marcos, eu podia pedir para o Saulo para mandar seu número, se você permitir, a gente vai incluir você nesse grupo, e aí nós temos mandado direto o link para que alguém aí né, de Mirassol possa estar fazendo o curso para poder se capacitar para o atendimento a essas crianças, porque muito, né, o Brasil todo tem encontrado dificuldades, então, nesse sentido que foi montado vários cursos para nos capacitar, para que a gente possa ter esse entendimento e conseguir atender as nossas crianças, né? Também com autismo, cadeirante, uma série de coisas que têm aparecido, têm batido nas portas, né, dos nossos centros espíritas, pedindo para, né, participar da evangelização espírita infanto-juvenil. Então, Soraya, né, tá? Soraya, Oi. é só para o Marcos ou pode ser para todos? Não, para todos, porque daí eu posso incluir todos, ou eu posso também, se vocês têm um grupo específico, eu lançar os links, né, Não, e dos tem cursos, esse como você grupo achar aqui, melhor. tem esse grupo aqui que pode ser colocado e o grupo dos dirigentes. Nestor, inclusive o seu podia pôr nesse grupo aqui também, nesse grupo do Tá, curso, o grupo do eu curso e o coloco o grupo curso dos nesse, dirigentes. isso. Eu coloco nesse grupo, então, o curso,
E eu acho que eu vou até verificar se as inscrições estão abertas, se fecharam, mas ela vai abrir de novo. Então, eu vou estar sempre monitorando no sentido de abrir as inscrições, eu já divulgo para que as pessoas possam ter acesso e participar. E esse curso é quantas horas? É virtual? Como que é? Ele é virtual, 100% virtual, com tutoria ou sem tutoria, depende da disponibilidade da pessoa, e ele tem a duração de mais ou menos uns 3 a 4 meses, em horários específicos. Se é sem tutoria, você faz seu horário, né? Quem já fez cursos online sabe que quando não tem tutoria, você se organiza no sentido de estar entrando, lendo os módulos, fazendo, né? Os É o exercícios, chamado, tal, fora. chamado assíncrona, né? É Assíncrona. isso. E aí, e agora tem consultoria, que daí nós temos vários facilitadores do Brasil todo que já desenvolvem o trabalho nesse sentido e que, então, nós temos o curso com tutoria e sem tutoria, os dois, todos 100% online. Ótimo, ótimo. E aí, Nestor? Obrigado. A Soraya já falou tudo, mas do ponto de vista jurídico, nós temos uma legislação muito boa no Brasil de 2012, de 2015, de inclusão, de aceitação. E aqui em Mato Grosso existem leis muito boas para tratar de autismo, de dislexia, de transtornos dos mais diversos. Aqui em casa nós somos clientes dessas leis, inclusive. E o centro espírita não pode prometer a mesma coisa que uma instituição de ensino. Ela não é obrigada a isso. Ela não tem como fazer trabalhadores voluntários serem especialistas. Mas se tem essa possibilidade de se qualificarem com esses cursos que a Soraya está colocando, é uma proposta, né, de trabalho, de aprendizado, de abrir um leque a mais. Tudo é diálogo e conversado, porque cada pessoa tem um nível do TARI, né, do transtorno do aspecto autista. Cada um tem um nível de necessidades especiais, como se diz. Então, assim, não é obrigação do centro espírita se comportar como uma instituição de ensino nesse aspecto. Ela não tem Entendi, como cobrar de voluntários, mas ela pode aprender a lidar com certas situações, porque estão aumentando cada vez mais. entendi. Então, no caso, o que o Marcos fez, que eles fizeram lá, foi saudável e não teve risco jurídico, porque, se, pelo contrário, se ele aceita o autista e acontece alguma coisa, aí tem uma Tem que consequência maior ainda, acolher né? com os pais juntos, os pais participando juntos, né? Cada caso é um caso nessa situação. E não tem como É, você ter salas especiais para isso. Por exemplo, você vai no médico, nosso tempo de atendimento numa consulta médica é X. Quando vai uma pessoa com esse tipo de situação, o autismo, o médico precisa de meia hora só para acalmar a pessoa, fazer ela se sentar, poder dialogar, diagnosticar. É muito diferente. entendi. Muito bem. Qual que é esse grupo mesmo, efeito de trabalho? Qual que Não, é? esse é curso de administração. Esse eu tenho? Eu não tenho, eu acho. Eu não estou nesse, né? Deixa eu ver se você tá ou não tá. Mas senão eu mando para você, Saulo, e você já coloca no grupo. Eu vou mandar, Não, não, é mas às bom vezes. você estar no grupo aqui, porque Ah, você. então me coloque, então. Por quê? Porque eu vou só mandar agora para vocês verem como que é a inscrição. Mas, na verdade, terminou agora na terça-feira as inscrições, mas vai ter outro, tá? Mas eu vou postar para vocês Já verem coloquei como que você, é. já coloquei Tá. você no grupo do curso já. Então, eu já vou postar lá só para você. Eu vou postar todos os cursos que saíram agora. E aí vocês dão uma olhadinha, alguns talvez ainda estejam disponíveis vagas, tá? Deixa eu Podem colocar fazer aqui. pergunta para você no grupo, né? Pode sim. Ó, estou postando. Tem alguns que já acabou a inscrição, né? E aí depois, quando, ó, tem um que ainda está com a inscrição aberta, que é a de evangelização de bebês. Mas aí eu vou postando todos os cursos, eu vou postando e vocês, eu vou atualizando, tá bom? Faz favor, faz esse favor, vai colocando, sim, porque aqui está o pessoal que se inclui nesse curso aqui, que na verdade aqui não é um curso, não é um encontro sobre administração de centro espírita. Mas olha,
Muito bom, né? Foi rico, né? O espaço hoje, né? Importante. Eu tenho um Foi outro rico de amor. compromisso. Eu tenho um outro compromisso agora, mas já vai encerrar, Eu, Saulo? se ninguém tiver mais nada, mas parece que a Beatriz ia falar alguma coisa, Beatriz. Não, só ia agradecer, porque realmente foi muito bom. Vários conhecimentos novos. É, foi, foi bom. É, a Delta colocou ali que nos Sementinhas, aqui na Congemate Oeste, tivemos várias crianças com as nuances autistas. Cortar o cabelo de uma criança autista também requer qualificação. É, são os desafios atuais, esse é o nosso momento. E olha só, nós vamos ter nosso encontro integrado, que a gente já fez propaganda dele ontem na UVCE, né? Então, No nosso, aproveita e no fala oi, por nosso, favor. no nosso encontro integrado da área de infância e juventude e família, nós vamos trazer a Lúcia Moisés, o livro de inclusão na perspectiva, né? Como é que é? A perspectiva inclusiva na evangelização espírita. Esse livro é dela. Ela estará conosco em setembro, nos dias 12 e 13 de setembro, no nosso evento integrado da área de infância e juventude, juntamente com a família. Então, é uma oportunidade também, porque ela vai estar abordando também a perspectiva inclusiva. E bom, né? Tomara que dê para todos nós participarmos, porque esse tema é emergente e atual, e não vai passar fácil, cada vez vai ficar mais desafiante. Mais alguma contribuição? Então, nós Da vamos minha parte, agradecer. não. Da minha parte está tudo ok. Eu Legal, agradeço a contribuição de todos. obrigado. E também agradecemos a Soraya Maciel, diretora da área de Infância e Juventude, o Nestor Fidelis, da assessoria jurídica da diretoria, contribuinte há algumas décadas aí, desde quando tirava foto e revelava a foto. Eu não vou contar aqui, eu já tirei foto de monóculo, assim, ó, porque senão vocês vão achar que eu sou idoso. Aquela da exposição, que em cima do burrinho? É um mon... é, o André não é dessa época, não. Ele não tirou foto de monóculo. É monóculo que fala? Eu acho que é. Eu tenho um montão num saquinho aqui. O que que eu fiz? Eu levei num colega meu que trabalha ali e ele ampliou as fotos para mim, porque aquele está subindo tudo, está ficando tudo desbotado já. Você veja a nossa geração o que passou, né? Olha, nós pegamos aí algumas décadas de mudança no planeta. Tecnologia hoje é assustadora, né? Mas que benção que a gente pode. Aí, a tecnologia, nós estamos aqui. Mirassol, Cuiabá, né? Juína, vários lugares, vários bairros. Sinop, André Biscaro de Sinop, né? Olha só, uma benção. Eu pergunto quem gostaria de nos conduzir numa oração de encerramento. Ô, Marco, por favor. É com um sorriso no coração e nesse momento todos nós, com esse sentimento gostoso, agradecemos à espiritualidade amiga, ao nosso mestre amado Jesus, por essa reunião que nos trouxe muitos ensinamentos. Obrigado, querido mestre amado, e que outras possam acontecer nesse nível e que possamos continuar contribuindo para o movimento espírita, cuidando e zelando dessa doutrina tão linda, harmonizando corações,
equilibrando, levando sorriso onde há tristeza. Querido Mestre amado Jesus, obrigado pela oportunidade. Que a sua paz e o seu amor sejam em todos os corações, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Um abraço virtual para vocês. Muito obrigado pela presença aqui hoje conosco. Tenha Obrigada. uma boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Obrigado. Bom fim de semana. Boa noite a todos. Obrigada. Bom fim de semana. Para vocês também. Obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite, Evandro. Com Deus. O Albino. Ô, Albino. Boa Tá na noite. Guaiana. Ô, Albino, como é que tá na Guaiana aí? Ah, chuvinha mansa, rapaz. Ô, coisa boa. Tá bom, tá bom. E o Pascoal, tá bom? Tá bom. Ele me avisou meio à tardezinha já, mas eu confirmei. Chegou. Apanhei o celular para variar, né? Eu vou aprender a mexer direito as Tá próximas, bom. Fez tá? bem estar com a gente aqui. Foi muito bom. Obrigado por ter vindo. Muito importante isso aqui, muito importante mesmo. Obrigado. Uma boa noite. Bom fim de semana. Para vocês também. Até, Obrigado. até mais. Vamos jantar, né?